Então, a palavra baixa poderia ser comentário, mas o que acontece? Quando você fala em português um comentário, é uma coisa breve, uma sinopse, né? Por exemplo, eu fazendo um comentário sobre um filme, uma coisa com poucas linhas, eu estou fazendo meu comentário. E no caso do Baixa de Vyasa, não. É um comentário que é dito sobre os Yoga Sutras de Patanjali, é um dos principais analisadores do Yoga Sutra de Patanjali, só que é extenso esse comentário, não é um comentário curtinho. Por isso que é chamado de Baixa, porque tem um volume maior, né? Então, o que essa essência do yoga, analisada por Vyasa, fala? Ele fala que o yoga é um tipo de fenômeno, né? Vamos chamar assim, que é multifacetado, ele tem várias faces, várias caras, tá? E por isso dificulta você definir o que é yoga, né? E ele fala também o seguinte, que cada regra concebe sempre suas exceções, né? Então, apesar de você estabelecer uma regra para o yoga, né? Muitas vezes você tem aí alguns detalhes que mudam a concepção e a percepção do yoga, né? Então, ele fala também sobre a questão dos ramos do yoga, que elas possuem algo em comum, né? E elas estão ligadas pelo estado de ser ou de consciência. Esse é o elemento que une as diversas escolas de yoga, tá? Então, esse é o tipo de comentário feito por Vyasa, falando sobre a essência do yoga. Então, a palavra, quando você usa a palavra samadhi, né? Eu não sei se todos vocês estão familiarizados com essa palavra, samadhi. Essa palavra, ela está nos Yoga Sutras de Patanjali, ela é o primeiro dos 4 capítulos, né? Dos 4 livros, pode-se dizer assim, e ela está falando sobre um determinado tipo de estado, mas também fala sobre uma trajetória na qual você vai alcançar esse tipo de estado, chamado samadhi, que nós podemos estar traduzindo como um estado de superconsciência. Porém, é importante ter a ideia do seguinte, quando se fala sobre samadhi, tá? E você está falando sobre uma consciência estável, não tem movimento, tá? Ela está, ou melhor, deixa eu refazer, não é que não tenha movimento, mas ela está estável, ela não tem uma oscilação, ou melhor dizer, ela não tem uma oscilação. É disso que nós estamos falando em termos de samadhi, tá? Então, o Vyasa foi que teve essa sacada, né? Dentro dos vários comentadores de Patanjali, ele teve essa percepção de que, apesar de nós sabermos que a consciência ela muda constantemente, é possível, por meio de treinamento, você entrar num estado de consciência estável, sem oscilação, tá? Através de técnicas. É disso que o yoga está falando, né? Bom, então, quando você faz uma correlação do si mesmo transcendental, que nós chamamos de purusha, no nosso idioma, a palavra purusha seria espírito. Só que aqui o que acontece é o seguinte, essa palavra purusha, que nós vamos falar muito, né, no yoga, no nosso estudo, ela também pode ser chamada de Atma, tá? Tá dizendo a mesma coisa, Purusha ou Atma, a mesma coisa. E o que acontece? Essa palavra Purusha, ela vai estar se referindo a um tipo de espírito não pensante, tá? Eu gosto de frisar esse tipo de coisa porque na nossa cultura, aí, vê bem, não é a nossa língua, mas a nossa cultura, quando você fala em termos de espírito, você fala sobre um ser que muitas vezes tem vontade, pensa, age, tá? Fulano tem um espírito ruim, fulano, tá? Então, o que acontece? Não é esse tipo de situação. O espírito que nós estamos falando aqui, Purusha, chamado de Purusha, é um espírito que não usa a mente para funcionar, tá? Ele não vai ter, ele está acima da mente. Então, ele não vai estar usando a mente como um instrumento de expressão. Então, é um espírito não pensante.